Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Egocêntrico. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo contando as histórias e hoje eu trago aí uma questão polêmica, como não é de praxe, eu vou falar que não vale a pena investir na bolsa de valores. Eu tô sempre contra a corrente, né, com opiniões contrárias e hoje eu vou dizer para vocês que não vale a pena investir na bolsa de valores, nem investimentos imobiliários e tal. Para a maioria das pessoas, é claro que eu vou contar a minha experiência aí dos últimos meses, que eu venho tentando investir e vou falar um pouquinho sobre os resultados que eu tive e até um probleminha assim que eu tive por conta disso. Então é um vídeo muito interessante, né, que tá aí o Primo Rico, o Primo não sei o que, a Nath não sei das quantas, todo mundo falando que vale super a pena, mas não é bem assim, gente. Para eles que têm assim uma renda muito alta, talvez vale a pena, mas em geral para a população pobre assim como eu, não vale muito a pena, então eu vou explicar para vocês. Vou, na verdade, falar sobre a minha experiência e sobre tudo o que aconteceu, então vale muito a pena vocês ficarem aí. Mas antes de começar, aquele convite de que vocês já se inscrevam aqui no Egocêntrico, se inscreve, deixa o like e também um comentário para mim dizendo alguma temática que vocês querem de vídeo, ou alguma história minha que vocês querem, se vocês estão gostando dessas histórias. Tô tendo aí um resultado legal de comentários, estou gostando. Também manda para os amigos de vocês o canal, compartilhe o vídeo para a gente atingir mais pessoas, que quanto mais pessoas forem atingidas, mais histórias eu vou contar e também mais vídeos eu vou produzir para cá. Hoje eu tenho um convite bem legal para vocês, bem importante, que é o meu podcast Vitamina Pop, que está disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, Amazon, no Apple Podcasts, no Anchor. Então tá em várias plataformas aí para vocês aproveitarem. Lá eu tô focando na temática pop, em música, em cultura pop em geral, então tá bem legalzinho. Eu já trouxe algumas resenhas pra cá, né? A gente já conversou um pouquinho sobre o álbum da Taylor, também sobre o álbum da Dua Lipa, só que agora eu vou fazer esse tipo de conteúdo direto lá pro podcast. Então se você gosta de me ouvir aí falar minhas lorotas, vai lá que tá bem legal o podcast e segue. Também tem o meu outro podcast, o Pods Frio, de True Crime, terror e tal, e também eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para quem quiser me acompanhar nessas outras redes, que tá muito legal, eu espero vocês lá. Então agora bora pro vídeo. Não vale a pena investir na bolsa de valores, não vale a pena comprar ações, não vale a pena. Ouçam o que eu tô dizendo. Então, pessoal, desde o ano passado eu comecei a fazer uns investimentos na bolsa, comprar algumas ações e tal. Eu já estava com essa vontade há um tempo, assim, nos últimos anos, só que eu não sabia, uma coisa meio complicada. Sei que tem outras pessoas que também vão estar, assim, confusos como faz, é um pouquinho complicado. Então, o que eu decidi? Eu vou começar a fazer esse tipo de investimento para ver no que dá. Vou tentar aprender manualmente, coloco só um dinheirinho para começar a mexer. Então eu fui lá, entrei num site desses gratuitos que servem como corretora, né? Tem alguns grátis que realmente funcionam. Eu fui num desses, me cadastrei e tal e comecei a investir. Eu comecei, não, é legalzinho, que serve como um jogo, então tu pode ir comprando, e daí quando tu vê, tu olha, eu gosto de ver por gráfico, quando tá subindo, a tendência que tem ali, eu vou mais pelo meu feeling. E a culpa não foi minha de eu ter me arrependido, tá? Já vou dizer que eu não tive prejuízo gigantesco, mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a experiência completa. Então eu comecei a brincar lá de investir, fui colocando cada vez um pouquinho mais de dinheiro, mas nada muito alto porque era experimental ainda, não era o lugar lá que eu queria fazer render, eu queria aprender a render o dinheiro lá para talvez fazer investimentos maiores. Porém, quando tu começa a investir, tu começa a perceber que tu compra uma ação e o rendimento dela é tipo 20 centavos muitas vezes. Então tu começa a brigar para conseguir tipo 15 centavos, 20 centavos, 50 centavos e até aí tudo bem, né, gente? A gente quer ganhar um dinheirinho, tem que investir mesmo. Tem algumas ações que rendem um pouco mais, mas isso depende, tu tem que analisar um tempo antes a tendência que elas têm de subir ou descer, e aí já é um estudo um pouco mais aprofundado que eu gosto de fazer por gráficos. Então, quando tu começa a perceber, parece que tá indo bem, assim, tu consegue uns rendimentos, mas que tu vai calcular tudo num mês, tu conseguiu
R$ 10 muitas vezes, às vezes nem conseguiu isso. Então tu começa a perceber que é uma coisa que não é tão lucrativa quanto aparenta ser se tu for investir pouquinho. E como muitas pessoas dizem, é fato, os teus rendimentos, eles não trabalham para ti sozinho. Eu gosto de brincar que é como um jogo, tu tem que ficar lá brincando de procurar, pesquisar ações que estão em alta e que também não descem muito, quanto tu olha a média ali do dia, quanto teve, se está num preço bem alto no máximo, e tu já tá com lucrinho, talvez tu já possa vender, ou se tu tá no prejuízo, tu espera aumentar novamente para vender e tu vai jogando isso e vendo. Só que nesse jogo tu começa a perceber que tu tá ganhando coisas muito pequenas e tu tá tendo que perder um tempo para tentar render isso, porque tu pode realmente deixar as ações lá paradas e só aumentou hoje, vou vender. O que também tu não vai estar sempre muito ligado, agora eu ando bem desligado, por exemplo, as minhas ações estão lá e eu tô tipo nem aí. Então, eu perco muito aí dos momentos talvez de alta dessas ações, com certeza perco. E também vale a gente destacar que um dos fatores que ainda prejudica um pouco mais isso, não é o responsável, é que estamos num momento de crise mundial e uma crise enorme, o Brasil está numa crise terrível, então esses rendimentos eles ainda são mais desvalorizados do que já deveriam ser. Então tu fica realmente brigando por uns trocadinhos que no fim tu vai ver, tipo, foi isso? Tu fica perplexo. Então, em geral, na prática, se tu quer ter uma experiência de investimento, tu quer fazer, cara, massa, eu apoio porque foi isso que eu fiz. Eu não gosto de viver muito das histórias dos outros, né? Acho que a gente tem que ir na prática e ver qual é, porque cada um tem uma opinião e a sua experiência. E quando eu entrei na minha experiência, eu vi que não vale a pena, porque eu já tô há um ano, eu acho, quase um ano, beirando aí um ano, e não valeu a pena. Eu já vou dizer para vocês quanto que eu lucrei nesse um ano. Então, se tu quer aprender na prática, pode valer a pena, se tu tem um tempo aí vago, mas não vai muito ali se pensando que tu vai virar um milionário, que tu vai ser o novo, sei lá, sobrinho rico, que não vai ser bem assim, não é pra gente, tá, pessoal? Nós da classe E, F, G, H e J, não dá muito certo, não. E como não podia faltar uma história, eu vou contar aí a minha história. Então, nesse um ano de investimento, eu já tô contando a história, mas nesse um ano de investimento, me rendeu uma média de R$ 40 ali que eu consegui. Dentro do valor que eu tinha, era razoável, não era algo grandioso, mas legal. Em uns 10 meses eu garanti R$ 40. Esperava mais? Esperava mais. Mas tá, uns R$ 40 aí que eu consegui. Um porém importante que eu vou dizer para vocês é que quando tu faz esse tipo de investimento, tu precisa declarar imposto de renda, isso eu nem sabia. Então, o que foi gasto ali, o valor do meu imposto de renda que eu tive que declarar, foi em média R$ 60. Na verdade, eu declarei atrasado, então eu tive que pagar mais uma multa e foi liberando já os R$ 200. E quanto que eu tinha lucrado foi quanto mesmo que eu falei para vocês? 40 e poucos reais. Ou seja, eu paguei de multa umas 3, 4 vezes, quase 5 vezes o que eu lucrei em um ano lá fazendo aquele trabalho. Ou seja, no final eu tive prejuízo e não tive lucro. Entenderam? Então eu fiquei investindo ali quase um ano para no fundo eu ter que declarar imposto de renda, que se você está fazendo investimento, você vai precisar. Eu sou estagiário, então a minha renda é muito baixa, eu nunca declaro imposto de renda. E eu tive que declarar por conta desse investimento, só que de qualquer jeito, mesmo sem a multa, o imposto de renda já seria maior do que o meu lucrinho ali, que eu tive que foi muito baixo. Então eu já digo para vocês que não vale a pena, ainda me deu esse trabalho, deixou meu CPF bloqueado, não sujo, mais bloqueado, por conta aí desse imposto que eu não tinha declarado. Então eu fui descobrir isso e já tá tudo ok agora. Então não valeu a pena no final ter investido esse um ano, perder esse tempo e tal. Conheço amigos próximos, a gente estava conversando sobre isso, que estudam também isso, que gostam de investir, que compram livros, que me falaram, para mim também não valeu, porque eu compro livros para estudar, eu até faço cursos e tal, e no fundo o que eu ganhei foi um nada. Então se você tem assim um projeto de futuro de trabalhar com isso, de investir valores altos realmente, tipo R$ 100 mil, talvez possa valer a pena. Mas se você quer investir R$ 500, gente, já digo para vocês que não vale. Que foi aí a média do que eu investi. Foi um pouco mais no final, mas que não valeu nem um pouco a pena. Eu tô até começando a tirar
o dinheiro assim aos poucos e deixar lá um trocado só, porque vocês viram, né? Não foi uma história muito boa o que aconteceu comigo. Então, se você quer ter um rendimento certo, paradinho, sem fazer nada, que vai render quase a mesma coisa, deixa num banco, numa poupancinha. Aquele banco roxinho que todo mundo usa, que é muito bom, ele tem um tipo de rendimento que é um pouco mais alto, que eu tô fazendo também, que eu acho que então possa valer um pouco mais a pena do que todo esse trabalho de investimento que muitas vezes acaba sendo um prejuízo a mais. Tirou um pouco dessa minha curiosidade de investimento também, a gente acha, vê aí, acredita no potencial que pode fazer um bom negócio. Eu não vejo ninguém, gente. Tinha várias pessoas da minha sala que eu via que investiam anteriormente. Eu não vi mais eles falarem nisso. Eu estudo administração, tem vídeos daqui falando sobre isso. Eu não vejo essas pessoas falando muito sobre. Acho que o investimento pode acontecer e pode dar muito certo para pessoas maiores, empresários, pessoas que têm assim um poder de investimento maior. Mas eu percebi que para meros cidadãos como a gente, quem quer investir um pouquinho, quer começar, muitas vezes pode ser uma decisão meio perigosa e arriscada. Então tomem cuidado se vocês querem aprender, com certeza pode ser legal fazer e eu apoio vocês, mas eu contei aqui a minha história que no final ainda saí com o CPF bloqueado e com um prejuízo maior do que o lucro que eu consegui em um ano lá, entrando algumas vezes na semana, tentando ali ganhar algum lucro e não valeu a pena para mim. Estou pensando realmente em fechar aí as minhas negociações de investimento na bolsa de valores e nas ações em geral. Então é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida sobre investimentos, querem me perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo também compartilhem com os amigos, porque esse conteúdo é bem legal e muito se fala em investimentos, se faz muito merchandising sobre isso, mas o que a gente quer ver na prática é: vale a pena? Não vale? Não vale? Para tal tipo de pessoa, não é para todo mundo realmente. Não adianta a gente ficar seguindo aí essas pessoas que são gigantes, porque a gente só deixa elas maiores, mas no fundo a gente continua empacado e recebendo nosso salário mínimo aí. Então lutem pelos seus ideais e procurem realmente coisas que te tragam benefícios. Um beijão para todo mundo, a gente se vê. Não esquece de se inscrever aqui no Egocêntrico, também tocar o sininho para receber as notificações e deixar um comentário para mim dizendo o que vocês acharam. Um beijão para todo mundo, até mais e é egocêntrico.